Optchauriô, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do Oriente, Rosimeire Tubarão na área e o canal Andarilhos da Luz Tarô. E eu vou fazer um completão aqui agora sobre triângulo amoroso. Fique atento aí para ver o que ressoa com o teu histórico, ok? Não me deixe só, que eu tenho medo do escuro, tenho medo do inseguro. Carta A Temperança de fundo do deck. Tá, vamos falar do energético em geral aqui. A pessoa que tá na carta da torre, eremita, os enamorados, carta do louco, o sacrificado, a justiça, o carro e o diabo, tá? Então, a temperança aqui, tá? Essa pessoa tá aí se movimentando entre manter a temperança, ou seja, manter o ajuste aí entre duas pessoas, tá? Tudo que essa pessoa não queria era ter que terminar com qualquer uma dessas duas pessoas. É uma pessoa que já tentou se afastar aí da não oficial, mas não consegue se afastar da não oficial, vive correndo para trás dessa pessoa e quando faz uma pequena demonstração já de imediato se arrepende, tenta voltar atrás, porque quando tá se jogando aí com energia na não oficial, a oficial que fica muito segura de si, fica muito adaptada ao ambiente e à situação, sabe que essa pessoa não tem coragem de terminar e realmente ir embora para ir atrás da oficial, tá? Essa pessoa aí, essa oficial, tá sempre tentando cortar aí e afastar aí as concorrentes. E para isso ela sai perseguindo esta pessoa, não deixa essa pessoa raciocinar, enlouquece mesmo essa pessoa, mexe bastante também com manipulação energética para trazer essa pessoa de volta e, portanto, manipular energeticamente ou no mental da pessoa, porque acaba sendo aí uma mãe impondo regras em cima dessa pessoa. Carta do diabo. Acaba tornando a vida deste casal um inferno, ou seja, a própria situação deles, a casa é um inferno dentro da vida desses dois, da oficial com ele, acaba se tornando aí um inferno dentro disso e é uma briga contrária, né? Ele mantém-se afastado da oficial por conta de estar aí com os pensamentos na não oficial, não queria pensar tanto nessa pessoa, já tentou cortar, mas não consegue, ele é voltado para essa situação e sabe que vai dar problema com a oficial, mas não consegue aí fazer o encerramento desse energético aí. É uma pessoa que está tentando aí ficar aí com as duas pessoas nesse equilíbrio aí, né? Carta da chave. Então ele está sempre procurando aí encontrar solução. No passado, a não oficial, que aí era bem dedicada, explicitamente dedicada, falava bastante, e por falar demais, a não oficial acabou gerando aí um desgaste entre ele
e a oficial, né? Na intenção talvez de conseguir que eles terminassem mais rápido aí, teve alguns assuntos aí expostos perante a sociedade, mas ainda assim não foi o motivo da oficial encerrar este relacionamento. Porém, ela se sente bastante desgastada em relação aí a uma comparação entre ela e a oficial, ela que achava que ele já romperia rapidamente com a não oficial, percebe um encanto dele, um interesse dele e não consegue fazer de fato o rompimento aí, não consegue de fato afastar esses dois, porque há um contato pelas redes sociais, pela internet, formas de recado aí que não tem como ela evitar que ele de alguma forma saiba sobre essa pessoa, né? Há muita vontade que ela tem aqui é de, inclusive, tentar engravidar dessa pessoa para afastar ele, ou medo dessa não oficial conseguir engravidar dessa pessoa. Na cabeça dela, o fato dela não ter filhos com esta pessoa é que pode aí acelerar o processo de separação dos dois, tá? Talvez nem porque ela tenha medo da outra engravidar, mas porque não tendo um vínculo familiar relacionado a filho, tá muito fácil dessa pessoa sair dessa situação, né? Pegar um outro caminho aí, porque de fato, não sendo uma família que tenha filhos, que aqui demonstra isso, não sendo uma família que tenha filhos, não há um impedimento que facilite a saída dessa pessoa. Ou para outros casos, né, de outras pessoas que possam ter filhos, está dizendo aqui que o fato dele ter filhos não está sendo um impedimento. O fato é que a oficial percebe que há muita facilidade entre eles de fazerem encontros às escondidas, mas por algum motivo a não oficial não tem colaborado com esses encontros às escondidas. A oficial percebe que a não oficial quer de fato aqui que haja um rompimento entre o relacionamento oficial para que então possa firmar aí um relacionamento com ela, tá? E que me parece que a princípio a oficial achava que não seria possível partir dele esse desejo, mas a verdade é que sim, e tá partindo sim, ele quer muito, sim, ele já dá grandes sinais para ela, de que tem muita chance dele ir embora sim, tá? Dele romper isso daí. Mas é óbvio que ele sabe que para ele poder fazer isto, ele vai ter que voltar e encarar ela em situações das quais não tem como ele fazer isto, tá? Porque a intenção dele era de fato ficar às escondidas com a não oficial, mas parece que há a dificuldade aqui e ele quer achar a solução dessa situação aqui, tá? Ele pretendendo aí achar o mais rápido possível a solução para essa situação. E vai dar muita perda aqui ainda, né? Mas ele aí procurando fazer de uma forma aí, de uma alternativa, sabendo que não tem mais como evitar esse processo aí, né? Uma hora os dois iam ter que se encarar aí para poder resolver isso, né? O casal oficial vai entrar num desgaste e num embate aí, né? O que ele sente pela oficial. Carta da Imperatriz ao contrário. Carta da Força. O que ele sente pela
oficial. O que ele sente pela oficial. Vamos dizer o que ele sente pela oficial, tá? Carta da Imperatriz, ao contrário. Carta da Força. Ele sente que a oficial já foi muito atrativa para ele, já foi uma mulher muito bonita para ele, tá? Já foi uma mulher muito forte, mas ele não é que ele não ache ela mais bonita, tá? É que a beleza que ele acha dela não é mais o suficiente para que ele ache ela tão atrativa assim, tá? Não é que ele não ache ela mais bonita, tá? Não é isso. É que também ele percebe, tá? Ele sente que ela não tem muito desejo mais pela situação. Ele sente que ela não é mais tão empenhada assim por esse relacionamento. E perante a sociedade, ele já demonstrou bastante amor por ela. Tá? Perante a sociedade, ele já demonstrou bastante amor por ela. E ele já teve o desejo de ter uma filha com esta mulher, tá? Ele já teve o desejo de ter uma filha com esta mulher. Mas hoje em dia, ele agradece por não ter tido, não ter formado família com ela. Por quê? Porque ele acredita que se ele tivesse filhos com ela, a luta com ela seria muito mais difícil, tá? A luta com ela seria muito mais difícil. Por quê? Porque ele também percebe, tá? Carta 29, ele percebe que ela não está tão feliz e tão animada e tão empenhada assim com ele, tá? Ele percebe também que ela não faz força nenhuma para ser atraente para ele, nem ser atrativa. Por quê? Porque nem ela tem a pretensão de ficar vivendo adiante aí com ele, e ele também não tem mais esse desejo de continuar esse relacionamento, essa família aí com ela, tá? Então, o que ele sente por ela hoje é isso. Não quer dizer que não tenha um certo tipo de amor, ele até tem, porque ele vê que ela é uma pessoa que ela é bastante atrativa para a sociedade. Porém, ele percebe que nem todo mundo gosta dela. E ele também passou a não gostar dela nesse sentido, tá? Ele já amou ela no passado como uma mulher, né? Como uma mulher atraente, uma mulher bonita, mas ele não percebe segurança na alegria dela. Ela é uma pessoa que não sustenta a própria personalidade dela, tá? Ele pode até parecer aí alegre para a sociedade e jovial e toda renascida aí para a vida, mas ele sabe que o energético dela não tem nada disso, não se mantém. Ele sente que é uma mais atuação, é mais uma coisa de atriz aqui do que uma força em si mesmo, tá? Então ele não sente mais todo esse sentimento por ela aí, tá? Ele gosta dela como a sociedade gostava, né, antigamente. Uma pessoa que ele via como
ego, né? Ele gostava de que a sociedade soubesse que ele tinha a mulher mais linda, mais gostosa, mais atrativa aí da sociedade, mas ele não sente mais isso por ela, então ele não vê ela mais assim, tá? Não para ser uma mulher. Se fosse hoje e ele encontrasse ela como ela já foi no passado, bonita, atrativa, não sei o quê, aqui está dizendo que se fosse hoje, ele não escolheria ela novamente para formar uma família. Por quê? Porque hoje ele tem outras comparações e não é nem que ele tenha achado uma mulher mais bonita que ela, tá? Não é nem que ele tenha achado uma mulher mais bonita que ela, tá? Mas aqui nós estamos falando de alegria, de energético. Energeticamente, ele se casaria com outro tipo de pessoa. Se antigamente ele escolhia uma pessoa pelo tipo físico dela, que é a carta da Imperatriz, hoje ele não decidiria um relacionamento pelo tipo físico, ele não se casaria com a mais gostosa do bairro. Antigamente, para ele não importava muito o sentimento, mas que fosse a mulher mais gostosa, mais bonita, mais tudo. Hoje em dia, ele não escolheria por este motivo, tá? Hoje em dia, ele escolheria alguém por outros motivos. Vamos ver aqui o que ele sente, então, pela não oficial. O que ele sente pela não oficial. O que ele sente pela não oficial. Sacerdotisa. O que ele sente pela não oficial. O que ele sente pela não oficial. Carta da chave. O que ele sente pela não oficial. Carta do imperador, ao contrário, carta do sol. Carta da força. Sacerdotisa e pássaro. O que ele sente pela não oficial. Primeiro lugar, que ele não se sente à altura da não oficial, tá? Ele sente que ele não é o cara, porque talvez a oficial não exija tanto assim dele. Se um dia a oficial já foi uma grande mulher para ele, ou uma pessoa muito atrativa, ele sentia que ele não era mais belo que a oficial, ele não sentia que ele era maior do que a oficial, tá? E após a chegada da não oficial,
A não oficial exaltou ele, fez ele se sentir importante, fez ele se sentir o cara. Ele, com a não oficial, havia uma disputa com a oficial. E a não oficial deu um brilho para ele, deu um destaque para ele, da qual ele não esperava. Tá? E a partir do momento que a não oficial fez ele se sentir assim, importante e tudo mais, a oficial já não teve mais força com ele, não teve como mais, e também o fato da não oficial exaltar ele fez com que tirasse ele do campo de disputa com a oficial, porque ele muito disputava com a oficial para ver quem brilhava mais. E ele tentou entrar com a força do imperador no mesmo jogo com a não oficial, mas ele não pôde exercer este papel e ele não se interessou em ficar no bate-bola com a oficial, porque ele estava observando a não oficial, e a não oficial foi super silenciosa em relação a este jogo, a este vínculo que ele tinha, porque com toda mulher que se aproxima, ele disputa força, disputa um braço de ferro. A não oficial não deu essa chance de entrar nesse círculo vicioso de bate-boca, de discussão, de mentirinha, de joguinhos, como ele fazia com a não oficial. Então, a não oficial, como ele fazia com a oficial. Então, a oficial não tendo mais como fazer essa medição de força com ele, de não praticar esse exercício do qual eles já estavam acostumados energeticamente e negativamente falando, não pôde mais exercer isto e também não encontrou na não oficial uma rivalidade. A não oficial não entrou no energético de rivalidade nem com a oficial e nem com ele, força do imperador, que gosta de disputar. Ambos ficaram sem ter com quem brigar, energeticamente falando, e não tendo com quem brigar, energeticamente falando, não tiveram nem mais brilho e nem mais força, porque o campo de força deles está alimentado na disputa ou na inveja, ou quando alguém desafia eles. Quando ele se sente desafiado, quando a oficial se sente desafiada, eles querem medir força com as pessoas, então eles se sentem na obrigação de aparecer, fazer e acontecer, porque eles querem vencer no grito, na discussão, na encrenca. Sendo que a não oficial oferece para eles então o silêncio, ela não entra nesse tipo de joguinhos porque não interessa esse tipo de disputa para não oficial, não tem brilho, não tem graça, não tem o menor sentido para ela, tá? Sendo que a não oficial também domina, tem o dom das palavras, mas para esse tipo de força que eles querem, esse tipo de campo que eles querem, não tem sentido para ela, então ela não gasta a energia dela falando desse tipo de coisa, tá? Para ela são outras coisas. Sendo a carta da sacerdotisa, essa pessoa vibra muito mais no campo da espiritualidade, é nisso que ela gasta as palavras dela, tá? Não havendo então essa alimentação de convívio, de conflito, né? Essa alimentação de conflito pela não oficial, quebrou aí também a aliança do casal com esse vínculo que ele tinha, né? Com esse tipo de energia que alimentava eles, tá? Então quebrou o vínculo entre eles, quebrou a força dele e quebrou a força dela, né? Um casal aí que não tendo como disputar entre eles e não tendo vítimas para disputarem fora, porque aqui tem um funcionamento de um campo
destrutivo, do qual esse casal não percebe, tá? Entre o ser que você ama e a oficial dele, tá? Existe um ciclo vicioso aqui entre eles, onde ele gosta de ser disputado entre a oficial e não oficiais, tá? Para manter o ego dele. A carta do Sol aqui vem falando de ego, um ego entre essas duas pessoas, entre esse casal, tá? E ela é a mesma coisa, ela é um tipo de mulher que ela fica bonita, atrativa quando ela vê este ser de luz disputando ela com outros rivais. É isto que alimenta eles, tá? Um alimento doentio, é no psicológico, tá? Com uma confusão no psicológico que alimenta e mantém esse casal em pleno funcionamento aí. Ok? Outra carta do Sol deitada aqui, ó. Duas cartas do Sol, onde fala de ego e fala que tudo que muito ilumina traz o lado sombra, tá? Duas pessoas disputando entre eles. Esse casal já disputava entre eles, se destruía entre eles, e para alimentar essa disputa deles, eles inconscientemente, mas psicologicamente, têm a necessidade de levantar rivais para provocar o parceiro e a parceira. Existe um grande cansaço nessa situação, algo que eles não têm percepção. Então, o que ele sente pela não oficial? Ele sente uma admiração pela não oficial, porque a não oficial mostra para ele então o brilho que ele tem, e ao se sentir brilhando, ao se sentir importante, ao ver que ele não precisava mais disputar com esta mulher, mas sim sendo elogiado e admirado, ele perde o foco nesse gosto por sofrer, gosto por ser desprezado, por ser machucado. Fica confuso no mental dele, porque essa é a cartilha que ele foi ensinado a vida inteira, tá? A ver a parceira feliz e ter o prazer de ir lá e trabalhar pelo corte. Como? Arranjando outra mulher, do qual ele mostra que está feliz com aquela mulher para obrigar a parceira a disputar com ela e vice-versa. Obrigar aí as não oficiais a disputar com a parceira dele e vice-versa, tá? E a não oficial, percebendo esses jogos deles, preferiu aí então romper com essa situação. E também não tem para não oficial esse prazer por disputar, por ser atrativa sexualmente ou usar de artifícios do corpo e coisa parecida. Não, pelo contrário, né? Ela é contra isso, usa a palavra ou usa o completo silêncio para quebrar este tipo de padrão aí, tá? Ou para quebrar esse tipo de atrativo, de perceber que um homem a quer sexualmente, ou que o homem possa trazer palavras que a deixem iludida com coisas. É uma coisa que ela sai fora, é uma coisa que ela se demora no tipo de pensamento que ela tem, e ela mantém bem clarificado as coisas, porque é o tipo de pessoa que fala na cara quando necessário é. E fora isso, não tendo o que conversar, não tendo vínculo com alguém, ela não dá trela para esta pessoa, tá? Então, o que ele sente? Ele sente vontade de recuperar esta pessoa para a vida dele, porque tem um afastamento entre ele e a não oficial, e ele tenta aí trazer ela de volta, tá? Ó, por quê? Porque a não oficial já é uma pessoa alegre com a própria vida dela, já é uma pessoa que se alimenta da própria energia, não é uma pessoa que precise se alimentar com brigas pelo outro ou disputar território de energia sexual com a pessoa. Ou seja, ele e a oficial disputam quem é mais
sexualmente atrativo, quem é mais sedutor, quem brilha mais. Já ele com a não oficial não entra nessa disputa porque ela mesma já se alimenta da própria energia, ela já auto se admira, ela mesma já se faz feliz, é um ser alegre. E ele, ao ver que ela funciona assim, ele também passa a se sentir assim, porque se sente importante, já se sente valorizado por essa pessoa. A não oficial consegue transmitir para ele que sim, ele é atrativo, sem ela precisar disputar com ele, ou sem ela precisar seduzir ele, ou mostrar para ele que também é gostosa, atrativa, e precisar levantar rivais aí para que ele dispute território com os rivais. Não. Então há um tipo de mudança no energético dele, então ele sente também a necessidade de mudar esse padrão dele. Que interessante, hein? É um cansaço aqui, né? Mental, ficar disputando o tempo todo com a parceira. E a parceira não consegue fazer essa pessoa se sentir suficiente, ele também não consegue fazer com que a parceira se sinta suficiente, a parceira está sempre brigando com rivais ou botando ele para brigar com rivais dele, para ver quem brilha mais. Há um vício de ego entre essas três pessoas, na verdade, tá? Há um vício de ego, porém de um energético diferente, tá? A não oficial traz um energético do Sol, de arranjar as soluções ou ser correria ou resolver sua vida, seus padrões financeiros aí, e também passa muita segurança na própria força dela mesma, inclusive sendo uma pessoa que não conta muito com a sociedade, porque não faz questão de cativar muito as pessoas da sociedade. É uma pessoa como uma criança que é verdadeira e é firmada nisso daí, tá? Inclusive bastante autoritária, a não oficial, tá? Já a oficial só se sente assim quando tem uma outra pessoa desafiando ela, disputando com ela, obrigando ela a querer ser alguém melhor só porque ela não quer ficar para trás. Quando ela tá numa disputa, ela não gosta de perder. Então aquilo obriga ela a focar e ela consegue se destacar se tiver que vencer alguém, mas não por causa dela mesma. Ele também vibra na mesma energia. Ele também não consegue ser alguém que brilha por causa dele mesmo. É por isso que ele admira isso na não oficial. Ou por isso que a oficial não consiga vencer a não oficial, porque não vê que ela seja de disputa, e a não oficial deixa cada um livre no seu campo e deixa cada um seguir e viver aquilo que quer, não obrigando assim o combate. Essas duas pessoas gostam do combate e ele acaba admirando de uma forma neutra, né? De uma forma doce, de uma forma infantil, desarmado. E isso faz com que ele use o campo do coração, né? E ele não quer sentir esse sentimento, que ele acha que dá fraqueza. Demonstrar amor, sentir amor para ele é se tornar frágil, vulnerável, fraco, né? Ele não está acostumado com isso, mas ele ama essa energia da não oficial. Ele ama porque é o bonito, é o puro da vida, né? É só olhar o lado bonito. A não oficial tem o dom de trazer isso para ele, de olhar só o lado doce, bonito, puro da vida. Ele acha ela até doce, amável e pura. E não é uma força que ele está acostumado. Ele está acostumado a ser estimulado para a guerra. E idem da não oficial, que também está acostumado a ser vibrada
e alimentada pelo lado da guerra, não consegue ser amável. Então hoje ele não escolheria uma mulher só pelo campo atrativo e físico para ter uma parceria, para ter um lar. Hoje ele escolheria alguém que é doce, que permite-se ser criança, que permite olhar o lado doce da vida, porque essa mulher tirou dele um lado que ele não conhecia, tá? O lado emocional, e que ele tem achado bonito, apesar de dolorido e apesar de ser aí bem novato nisso, não sabe lidar muito com esse campo aí, né? Então a carta do Sol nem sempre é só positiva, mas mostra para eles o grande desafio aqui entre os três é a não oficial conseguir se desmembrar dele, porque ele não é e não representa o que ela admira e o que ela prega, tá certo? E para ele o grande desafio aqui é se livrar de tudo que ele ama, que é o físico, que é o corpo, que é a guerra, que é a disputa, que é o jogo, né? A selva de pedra. Mas tudo que atrai ele agora no momento é o lado doce da não oficial. E é isso que ele sente. E a não oficial tá super perdida nesse processo, porque ela nem tá tendo esse homem mais guerreando com ela, também não tá tendo pela primeira vez uma rival guerreando com ela. E ela tá super perdida e sem força. A rival, que é a mulher oficial do relacionamento, não consegue se desvincular dessa guerra. Ela necessita dessa guerra. Como ela não acha ninguém, ela tá guerreando contra ela mesma. Ele também, como não acha ninguém para guerrear, ele tá guerreando contra ele mesmo, mas em busca da paz. Ele bem mais clarificado, né? A não oficial tá lá vivendo a vida dela e achando as soluções para ela, porque ela não precisa guerrear com ninguém. Ela tá todo dia vencendo no campo das batalhas e tudo mais, mas sem rivalidade. Ela não faz rivalidade com ninguém de fora e é muito amiga de si mesma e não faz guerrilha contra si mesma. Ela é incapaz de ferir a ela própria. Quanto mais com outra, ela é incapaz de guerrear consigo própria. Quanto mais com quem está de fora. Ela não perde esse tempo. Ela já vai para o que interessa para ela. É uma pessoa que tem visão de si mesma, dos outros e do que ela quer. Tá? Deixa eu ver um outro tipo de energia aqui. O que a oficial pensa sobre ele? O que a oficial pensa sobre ele? O que a oficial pensa sobre ele? Carta da viagem. Carta do cachorro, carta da lua, carta da espada. A oficial pensa que ele é muito infiel, não dá para confiar nele e também pensa que ele já quer cortar ela a qualquer custo, tá? Carta da espiritualidade, carta representando ele e a carta aqui representando a cadeira, né? A morte, a viuvez. Então ela sabe que ele está se preparando para partir e deixá-la. É isso que ela pensa sobre ele. O que ele pensa sobre a oficial? 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 Carta da vitória, tá? Aqui fala de espiritualidade. Ele pensa que a oficial tem cortado ele
de viver o verdadeiro relacionamento que é para ele, tá? Porque aqui envolve muitas traições, tá? A carta da traição. Então, o que que ele pensa sobre a rival? Ele pensa que a rival tá cortando a parceria verdadeira dele com o uso de magia, com o uso de espiritualidade. Ele sente isso porque ela tem feito aí bastante traição contra ele e também porque ela sabe que ele pratica a traição. Então ele já tem a certeza aí de que como há traição, então ela não gosta dele, porque obviamente ele sabe que uma mulher traída não aceitaria continuar com ele, do tanto de força que ela faz para tirar as pessoas do caminho dele aí, tá? E o fundo do deck aparece aqui a consulente. Então, está falando da não oficial. Então, o que que ele pensa? Que a oficial sabe que a verdadeira parceria dele é a não oficial e ela mantém corte aí com movimentos energéticos e também porque ele sabe que a oficial já tem atraído ele e também tem aí o conhecimento de que ele já traiu várias vezes e mesmo assim ela faz força para ficar lá, né? Então ele sabe que a oficial não tem sentimento por ele porque já traiu ele também, tá? Ele tem o conhecimento. O que ele pensa sobre a não oficial? 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 Vício ou teimosia? Ok. O que ele pensa sobre a não oficial? Carta da ferradura, carta do grande amor, carta da separação e carta da justiça. Certo? Ele pensa que se relacionar com a não oficial seria uma grande sorte ter um grande amor formado com a não oficial. Só que para isso ele precisa se separar na justiça. Esse não seria o problema. O problema aqui para ele é que na carta do vício ele tem medo. Ele tem medo e não tem certeza, o vídeo tá quase acabando, e não tem certeza que ele conseguiria ser fiel a ela e sabe que se não for fiel, ela corta ele e não fica com ele, tá? Esse é o histórico que ele sabe aí. Ele tem um grande medo de se arriscar porque ele não tem certeza se ele conseguiria ser fiel a ela, tá? O que a não oficial pensa sobre ele? O que a não oficial pensa sobre ele? O que a não oficial pensa sobre ele? A não oficial não sente segurança em estar com ele, tá? Por coisas que ela já tem sabido e enxergado, e ela não acha que teria grande sorte aí estando com ele, porque ela não sente firmeza e nem segurança nele por coisas que ela sabe, tá? Então é isso, eu encerro por aqui. Optcha Oriô, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do Oriente e até o próximo vídeo.